Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de Berserk Volume 1, né? Trazendo pela primeira vez um mangá aqui no canal, né? Pra não dizer que é a primeira vez, eu já fiz aqueles unboxings do próprio mangá Berserk, né? Do volume 1 ao 3. Se você não viu, vou deixar aqui no card. Mas é a primeira vez que eu vou estar trazendo um review pra vocês, né? Decidi por fazer esses reviews, né? De todos os volumes a princípio, né? Enquanto eu for lendo. Se eu ver que o pessoal não tá curtindo muito, eu acabo deixando quieto, assim, mas eu acho que vai ser interessante, né? Tô gostando muito de Berserk, mas vamos lá, chega de enrolação, começando pelo enredo desse quadrinho. Portando uma espada maior do que ele mesmo e usando um braço mecânico, o misterioso Guts traz consigo uma chave de sangue e deixa um rastro de cadáveres por onde quer que vá. Ao seu lado, o pequeno elfo Puck se surpreende com o terror que assombra o espadachim negro. Seu estigma atrai demônios e espíritos malignos, e em meio às hordas que o perseguem, Guts busca vingança. Então, né, pessoal, eu queria dizer, assim, que esse vídeo aqui, ele vai ser até, de certa forma, um especial do canal, né, porque além de eu falar sobre o mangá Berserk e tal, eu também vou passar um pouquinho do que é a visão de alguém que não lê mangás, né, então, inclusive, eu até queria deixar um disclaimer aqui já de início, né, enquanto talvez esteja mostrando a HQ e tal, que eu não tenho o hábito de ler mangá, eu não vejo anime, eu não curto muito essas coisas, sabe? Então, se eu falar alguma besteira, se eu falar, me equivocar em alguma coisa, pode deixar nos comentários, mas por favor não me crucifiquem, tá? Eu só realmente não sou tão inserido nesse mundo ainda, né? E a minha porta de entrada foi Berserk, exclusivamente porque eu amo isso aqui. Dark Souls, né? Que, sim, eu tenho um Xbox, gente, me julguem. Mas, cara, é um dos meus jogos favoritos. Agora nas férias até eu tava jogando Elden Ring. E aí zerei Elden Ring, fiquei tão empolgado que peguei essa trilogia e rejoguei o primeiro jogo, né? Eu já tinha jogado o segundo e aí faltava o... Agora só falta o terceiro, né? Que pretendo jogar nas próximas férias, porque, enfim, é um jogo que acaba consumindo a vida da gente, né? Mas de qualquer forma, eu sei que Dark Souls tem muitas inspirações em Berserk. E cara, você pegando esse quadrinho, você folheando, você já começa a ver muitas dessas referências que o jogo traz, né? E eu sei até que tem uma capa, eu não lembro qual volume do Berserk que é exatamente a capa da DLC do Dark Souls 1, né? O Artorias of the Abyss. Então isso me deixava bem curioso, sem contar que, cara, eu amo fantasia, eu sempre brinco, né? É os três pilares do meu gosto, né? Fantasia medieval, dinossauro e super-herói. É isso que forma o Igor, né? Então, enfim, é uma HQ que sempre me chamou a atenção, né? Vou estar chamando de HQ, tá, pessoal? Por favor, talvez, né, acabe... Sei que talvez o certo seria falar toda vez mangá, mas não deixa de ser uma história em quadrinhos, né? Então, enfim. Mas sempre me atraí muito por essa coisa medieval e tal. E de tudo que eu vi, parecia ser um pouco mais, entre muitas aspas, pé no chão, no sentido assim de ter menos loucuras japonesas, sabe? E, cara, então eu resolvi pegar, né? Ganhei de aniversário, como eu falei, né? Já tinha comentado sobre, então. Cara, comecei a ler e eu me surpreendi muito. Primeiro, assim, realmente a gente tem muitas referências, como por exemplo esse Homem-Cobra aqui, ó, deixa eu achar aqui pra mostrar pra vocês. Cara, primeiro acho que já dá pra colocar o destaque aqui como a arte desse quadrinho, né, que é um negócio muito foda. Mas, ó, esse cara aqui, ó, esse Homem-Cobra, tem um personagem muito parecido com ele em Dark Souls 1, né, um inimigo, na verdade. Eu sei que pra frente vai ter bem mais coisas, mas tem coisas mais clássicas, umas caveirinhas aqui, né? Que é uma coisa mais RPG e tudo, né? No geral, assim, mas é legal você ver. Cara, o Guts tem, né, a espadona dele e tal, que até aqui tá colorida, que tem no jogo também. Os lugares, assim, são muito parecidos, grandiosos. Deixa eu ver se eu acho o castelo aqui pra mostrar pra vocês. Acho que não vai... Não lembro se é nesse ou é no volume 2. Não, mas é nesse aqui, sim. Aqui, ó. Ó, castelo. Esses castelos enormes, assim, né? Essa arquitetura bem parecido com o que é o jogo. Mas
apesar disso, né, a história é bem diferente do que é o jogo. Talvez tenha algum elemento ou outro que seja parecido, mas no geral ela segue por outro caminho total, assim, né? Então, agora falando do quadrinho em si, né, essas são as minhas inspirações. Cara, foi difícil pra mim ler ao contrário, é muito estranho quando você começa porque você tá acostumado a ler de um jeito e de repente você tem que começar a mudar isso, né? Então, eu demorei um pouquinho para me acostumar, confesso, né? De ler na ordem, no caso japonesa, né? Que tipo, começa por aqui e tal, e você lê ao contrário, né? Isso para mim foi um grande baque, assim, mas é algo que se acostuma rápido, sabe? Terminando ali a primeira parte, né? Inclusive aqui a gente vai ter 3 partes da história do Berserk. E terminando a primeira parte eu já tava mais acostumado, mas é uma dificuldade. E o preto e branco, para mim, assim, eu às vezes acabo não prestando tanta atenção no que tem no fundo, sabe? Que quando é colorido acaba chamando um pouco mais de atenção pra mim, né? E isso é uma dificuldade que eu tive, até achei curioso, né? Mas enfim, falando da história em si, cara, como eu falei lá no meu vídeo de unboxing, esse volume 1 aqui, ele é mais introdutório, assim. Na verdade, pra ser sincero, você só é jogado no meio da história e você fica, tá, o que que tá acontecendo? Calma lá, o que que é isso, né? Por que que ele tá matando um demônio aqui do nada? Uma mulher que se transforma em um demônio, né? E, enfim, mas... Tipo, ele basicamente vai servir para introduzir você ao personagem, a personalidade dele, e isso vai sendo construído bem aos poucos, assim. Então, no começo às vezes, eu achei estranho, assim, sabe? Você só ser jogado e tipo, eu falei, tá, eu não sei se eu tô entendendo isso aqui, sabe? Mas eu confesso que as coisas começam a ficar mais claras até no volume 2 do que nesse volume 1. Aqui você vai entender melhor a personalidade dele. Você nota que, assim, ele é um cara que tem muita raiva dentro de si e que finge não ter compaixão, mas tem. Isso é uma coisa que eu achei bem legal, assim, é um traço de personalidade muito interessante, sabe? Porque mostra que ele é uma pessoa traumatizada e ele não consegue demonstrar muito amor, assim, mas você nota que no fundo ele tem, sabe? E é muito legal porque o Kentaro Miura, ele consegue fazer isso de um jeito muito legal, assim, é tipo com olhares, com reações pequenas, sabe? Ele demonstra muito, assim, e isso é um bagulho que, cara, me pegou demais, assim. E então nesse primeira parte da história, você vai ter ele basicamente enfrentando esse Homem-Cobra ali para tentar descobrir onde estão os God Hands, que até agora eu não entendi, quer dizer, no segundo encadernado eu entendi melhor ali, mas isso aqui vai ficar pra frente então, né? Mas quando eu li eu lembro que eu fiquei meio, tá, o que que é God Hand, sabe? Que essas coisas assim, né? Mas você entende que são meio que demônios, assim. E aí, depois disso, ele vai pra frente e tem uma parte que é basicamente uma side mission de RPG, assim, né? Que é ele indo até outra cidade. E no meio do caminho ele acaba encontrando com espíritos que estão atrás dele por causa do símbolo que ele tem no pescoço, que atrai essas criaturas. E eles acabam matando todo mundo que tá na carroça junto com ele, sabe? E cara, é assim, um negócio bem à parte mesmo, mas também vai servir pra você entender um pouquinho de por que que ele faz isso, o que que é aquela marca no pescoço dele, né? E vai demonstrar um pouquinho de novo dessa coisa que eu falei, dele até querer se afastar das pessoas porque ele sabe que as pessoas que normalmente estão perto dele acabam morrendo. E é interessante, né, nisso. E aí a gente tem a terceira parte que começa mesmo a engrenar um pouco mais a história. Mas basicamente ele encontra um conde que ele, né, toda vez que ele chega perto de algum desses demônios, entre aspas, o símbolo no pescoço dele começa a sangrar. E aí ele chega, assim que ele chega no lugar, que ele vê o conde, isso daí acontece. Daí até é muito foda, assim, porque tá tendo uma execução, né? E aí ele pega a cabeça da mulher, joga pro conde e, tipo, olha pra ele e faz assim, né? Tipo, pega o sangue que tá no símbolo e, tipo, mostrando que ele vai matar ele, né? Então eu achei muito foda isso, assim. E... Mas aí, né, acaba vindo um exército, assim, que inclusive o cara, mais uma referência, assim, que, cara, é muito clara. No Dark Souls 2 tem um personagem que tem uma armadura muito parecida com essa desse cara aqui, ó. Até o Ornstein, né, do primeiro jogo parece um pouquinho, assim, né, esse cara aqui, ó, com essa armadurona e esse machadão. Então, mais uma referência aí, né? Cara, cena de ação incríveis, assim, é um negócio que é muito foda mesmo.
E é muito rápido de ler também, sabe? Pô, isso aqui eu li em um dia, muito tranquilamente, sabe? Então ele é bem dinâmico mesmo. E aí, mas, enfim, o Guts acaba tendo que lutar com vários soldados e ele vê que não vai parar aquilo ali tão cedo. Só que daí ele é salvo por um cara meio bizarro, assim, né? Que aí você vai depois entender que ele é um cara que foi torturado por esse conde e que vai dar um berrelite, que eu não sei bem o que que é ainda, né? Mas eu sei que vai ser melhor explicado a partir do segundo volume. Mas esse berrelite, que inclusive também parece muito um item de Dark Souls, né? Mas, cara, e aí basicamente a gente encerra o quadrinho aqui com uma, né, breve introdução às coisas. Aqui tá o berrelite. E aí você fica tipo, cara, muito curioso pra saber o que que vai acontecer daqui pra frente, sabe? E, cara, é um quadrinho que realmente é bem pesado, eu já tinha ouvido falar, né? O pessoal sempre comenta, não é pra menores de 18 anos, nem a pau isso aqui, sabe? Mas a história é muito boa, mas realmente tem uns momentos assim que você lê meio, sabe? É, tem, porra, alguns assuntos bem complicados ali, assim, né? Pô, é uma Idade Média bem suja, é um dark fantasy, assim. Cara, tem momentos que eu acho que é quase mais pesado do que até o próprio Game of Thrones, por exemplo, ou coisas do gênero, né? Mas ainda assim, tipo, tem um propósito pra história e isso não torna as coisas, assim, mais tranquilas de ler, entre muitas aspas, né? Mas principalmente o segundo ali, tem umas partes que eu fiquei meio... Ai, sabe, desse cara aí até que foi, né, torturado pelo Conde, assim, é pesado a história dele, né? Mas, assim, eu gostei muito desse primeiro volume, mas como eu falei, é muito mais uma introdução. Eu diria, cara, se você leu e ficou meio assim, né, esse primeiro, pô, será que eu continuo? Cara, continua porque o segundo engrena melhor, assim, e eu acho que você começa a entender melhor esse mundo, esses personagens, e a coisa começa a fluir mais, sabe? É... Mas, assim, cara, continua pegando, né? Ou se você não leu, pô, leia, procura isso aqui. Eu acho que é uma boa porta de entrada, inclusive, para mangás. Pra mim, pelo menos, foi. Me deixou até interessado em ler outras coisas. Mas, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Acho que ficou um vídeo até um pouco mais longo, né? Mas acho que valeu a pena, assim. E espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixa nos comentários o que você acha de Berserk, né? Se eu devo continuar essa série ou não. É isso, valeu, até a próxima aí. Fui!